Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à terceira aula do curso de Cristianismo Moderno. Hoje nós vamos abordar sobre as causas da reforma religiosa do século XVI. A princípio, nós temos então que ter claro que reforma, nós estamos chamando aqui de reforma, esse movimento iniciado por Martinho Lutero no século XVI, que vai ganhar aí os séculos seguintes. Contra-reforma foi um movimento que a igreja fez para tentar barrar essa reforma do Lutero, e depois nós tivemos também a reforma católica, que foi justamente algumas mudanças internas dentro da igreja, atendendo também essas críticas que foram feitas. Por que nós falamos de causas? Poderíamos falar apenas de causa religiosa. O problema é que a reforma ela não envolveu apenas a causa religiosa, embora essa ou essas, né, porque nós temos aqui dentro das causas religiosas várias pequenas causas, pode ter sido a mais importante. Mas nós tivemos também, quando falamos de reforma, nós temos as causas políticas, econômicas, sociais e, logicamente, as causas religiosas. Então, ou seja, a reforma ela tem que ser entendida como um todo, muito mais amplo do que apenas a causa religiosa. É isso que nós vamos ver aqui agora. A igreja ela já sofria críticas mesmo antes do Lutero. Nós podemos voltar aí ao século, por exemplo, ao século 12 e 13, aí a crítica dos valdenses, a crítica dos cátaros à igreja. Nós podemos, inclusive, enxergar o movimento do Francisco de Assis como uma pequena crítica à riqueza que a igreja está enfrentando, que a igreja está vivendo nesse momento. Então, nós temos várias críticas anteriores mesmo aí à própria reforma do Lutero. Podemos aqui lembrar de dois grandes religiosos que vão fazer críticas também aí à igreja. Um deles é John Wycliffe, que vai aí dizer que o acúmulo de poder político dentro da igreja e os desvios da igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus deveriam ser mudados. Quer dizer, o primeiro criticava esse acúmulo do poder político e também dos desvios da igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Nós temos também aí John Hus, que vai formar aí um movimento chamado Cita. Ele vai também tecer críticas contra o enriquecimento da igreja e também contra a venda das indulgências. Veja bem que nós temos aqui, já antes do Lutero, pessoas criticando a igreja e propondo reforma. Reforma essa que já teve lá no século X, com o mosteiro de Cluny, quando o mosteiro decide viver a pobreza evangélica e também a obediência única e somente ao Papa. Então, antes do Lutero, nós vamos ter aí pessoas fazendo críticas à igreja. Veja bem o que diz aqui Jean Bochet, que escreve aí Os Lamentos da Igreja Militante. Ele diz o seguinte: nossos grandes abusos são tão públicos que lavradores, mercadores e artesãos os vão cantando com grande regozijo. Então, ou seja, os abusos estavam muito frequentes aí nesse período pré-Lutero e também no período do Lutero. Então nós podemos aqui começar a refletir, fora da questão religiosa, mas também entrando nessa questão, que outros elementos colaboraram também para a reforma religiosa. Podemos aqui levantar aqui a peste negra, a famosa peste bubônica, a Guerra dos 100 Anos, a fome, a questão do grande cisma do Ocidente, foi quando a igreja teve 3 papas. Então esses elementos, eles colaboraram como com a reforma? As várias pestes, né, nós estamos aqui falando da bubônica, que segundo os historiadores mais tímidos falam de 20 milhões de mortos, outros chegam a falar de 50 milhões de mortes na Europa. A Guerra dos 100 Anos, morte, a fome leva à morte. Então, ou seja, a morte ela era algo bem presente. As pessoas, então, queriam uma explicação por que Deus estava castigando, porque essa era a resposta. Diante de tanta morte, seja pela peste, pela fome ou pela guerra, a pergunta é por que Deus está nos castigando? E não esquecer que um período um pouquinho antes nós tivemos as cruzadas, que também foram mais mortos. Então é um período marcado por muitas mortes. A pergunta é por que Deus está nos castigando? E essas pessoas não tinham respostas da igreja clara. Então elas se flagelavam, elas procuravam viajar longas distâncias para poder então aí ver se aplacava a fúria de Deus e não resolvia essa questão. Então é muito importante observar aqui que a igreja não consegue responder a esses
a essas perguntas feitas pela população. Então, já que eu não tenho como resolver minha situação na Terra, eu vou preocupar com o céu, onde nós vamos ter aí o grande número de compra de indulgências, melhor dizendo, tá? Aí a compra de indulgências. Nós tivemos também aí, nesse grande cisma, um período que vai de 1378 até o início do século XV, a igreja até com 3 papas, uma em Avignon na França, outra em Roma e outra em Pisa na Itália. Então isso deu um descrédito para a igreja, porque os papas ficavam brigando pelo poder. Tá? Então esse foi um momento muito ruim para a igreja. Então essas críticas, junto com respostas que a igreja não dava, vai então desembocar aí nessa reforma religiosa. Tá? São acontecimentos que eu estou colocando aqui no aspecto geral. Não esquecer também que desde o século XI, as transformações na Europa vão mudando o cenário dessa Europa. O crescimento demográfico, a reurbanização, que eu já falei na última aula, a reurbanização, o surgimento de universidades. Nós estamos diante de uma sociedade muito mais crítica, uma sociedade que quer a separação de Estado com a igreja, de uma sociedade que critica muito mais o poder e a riqueza da igreja. Então nós não podemos esquecer que esses elementos foram importantes. Como foi importante também aí o surgimento da burguesia, que vai apoiar o rei para pagar menos impostos, e com isso, ao apoiar o rei, a burguesia também vai fará críticas a igrejas que censura aí os juros, a usura, que são esses juros elevados, a própria ganância por ganhos que a igreja condenava. Então a burguesia não vê com bons olhos a igreja e vai sempre apoiar o rei contra o papado. Nós vamos ter aí, por exemplo, a burguesia dos Médici, dos Fuggers, que viam na igreja um entrave para a usura e a cobiça, como eu falei para vocês, tá? E não esqueçamos que a cobiça, ela é a mola mestra do comércio, né? A igreja vai condenar esses ganhos e, portanto, a igreja, para os burgueses, representa agora, nesse momento, o velho. Então vamos aqui entendendo isso aos poucos, tá? Nós não podemos esquecer também dos humanistas e dos renascentistas, humanistas que querem que uma igreja menos poderosa, menos rica, uma igreja que tem uma expressão de uma espiritualidade muito mais autêntica, um retorno às fontes do cristianismo com os renascentistas, uma igreja próxima do cristianismo primitivo, é isso que eles queriam, não mais uma igreja instituição tão pesada. Então, também o humanismo e o renascimento foram importantíssimos como causas aí dessa reforma religiosa. Não esqueçamos que os humanistas, eles insistem nessa religião interior, eles desvalorizam a hierarquia, eles desvalorizam até mesmo esse culto dos santos. Então, nós temos vários elementos que nós vamos aqui, então, resumir da seguinte forma. Causas políticas, a principal causa política, oposição dos reis ao supranacionalismo papal. Eles enxergam o Papa agora aqui como um rei estrangeiro querendo interferir nos seus domínios. Causa econômica, a interesse da nobreza pelas terras da igreja. Não tem terra mais na Europa, a população cresceu, a transferência das terras era apenas para o filho mais velho, então nós temos aí a transferência dessas terras para o filho mais velho e não tem mais terras, então os nobres querem essas terras da igreja, principalmente para lutar contra a burguesia, porque a burguesia está apoiando agora o rei, tá? Nós podemos citar como causa intelectual a crítica do humanismo e do renascimento aí a essa igreja instituição. Causas sociais, nós vamos ver aqui como causas sociais os camponeses que viam na reforma uma tentativa de se libertar dessa servidão. É uma questão também muito importante aqui. Cada vez, então, nós temos aí uma ampliação dessas causas que vão levar aí ao que nós chamamos de reforma. Não podemos esquecer que as causas religiosas são as mais importantes. E o Lutero aqui, lógico, ele faz críticas ao abuso, ele faz críticas à indulgência, mas a questão dele não é essa. A grande questão do Lutero é que, diante de uma igreja que propõe que a salvação depende de Deus e do homem através das obras de salvação. Quais são essas obras? Participar de missas, comprar indulgências, fazer peregrinação, rezar. Então, isso são obras.
O Lutero descobre no texto da carta aos Romanos, nós vamos falar disso na próxima aula, ele descobre que só a fé salva, que a salvação não tem nenhuma participação humana, que a salvação ela vem de Deus, é um presente de Deus ao ser humano, basta o homem aderir à fé em Jesus Cristo, tá? Então só a fé salva será um dos lemas aqui do Martinho Lutero. É isso aí, espero que tenham entendido. Na próxima aula então nós vamos falar sobre essa nova teologia, a teologia que o Martinho Lutero trazia, que ajudou nessa reforma. Um abraço, fique com Deus, até lá.